Olá, bem-vindo você, mais uma transmissão ao vivo aqui, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E aqui, direto do Palácio Cabanagem, que você fica antenado com as notícias que são destaque do Parlamento paraense. Hoje, é terça-feira, é dia de sessão ordinária, com vários projetos que daqui a pouquinho começam a ser apresentados, debatidos e aprovados. A partir daí, muito do que foi falado na plenária de hoje, aqui no plenário Nilton Miranda, pode virar lei também no estado do Pará. E você já sabe, esse nosso conteúdo, ele começa aqui na TV, mas está simultâneo em outras plataformas da Assembleia Legislativa. Você pode estar ouvindo a gente agora, por exemplo, pela sua rádio web e rádio Alep FM 101.5 também. Essa cadeia, ela é possível justamente para chegar até você todos os nossos conteúdos e você ficar sempre muito bem antenado. Lembrando que aqui no canal 8.2, a nossa TV Alepa, carinhosa aí do seu dia a dia, com as notícias aqui da Assembleia, o nosso portal alepa.pa.gov.br, assim como as nossas mídias digitais, ficam disponíveis para você interagir conosco, acompanhar tudo de pertinho e não perder absolutamente nada. Como eu disse, hoje é dia de terça-feira, é dia de sessão ordinária e a gente já começa mostrando um pouquinho desse movimento lá da área externa, daqui do Centro Histórico de Belém. Posso pedir um pouco de drone? Roberto Apolo ao vivo com imagens do drone daqui do Centro Histórico. Aí você já tem a primeira visão linda da nossa capital paraense. Belém não é a capital, a abertura da grande metrópole da Amazônia não é à toa. Nós temos ao fundo a Baía do Guajará, esse centro histórico que mostra um pouquinho aqui do trânsito na 15 de novembro. Você vê aí, né, o prédio da prefeitura, esse prédio histórico, a grande praça que fica bem em frente ao Palácio Cabanagem, a Assembleia Legislativa que você já vê ali no fundo, uma Assembleia novinha para a gente, a revitalização feita nos últimos anos garante não somente um visual mais organizado, mas principalmente levando em consideração os parâmetros da lei de acessibilidade. O presidente da Casa, o deputado Chicão, é muito empenhado em não somente garantir que os servidores da Casa, os seus pares, que são os parlamentares, mas também quem visita, eu, você, o povo do Pará, tenha essa acessibilidade em todas as áreas. Aí a panorâmica do Roberto Apolo para a gente ao vivo, mostrando a Baía do Guajará, ali a parte, né, do Forte do Presépio, que você acompanha do lado esquerdo, e lá no fundinho a gente já começa a ver a pontinha do Ver-o-Peso. Quão bom é ter você aqui ao vivo conosco, acompanhando essa transmissão. E lembrando que esse conteúdo aqui está ao vivo agora, mas fica disponível também para você no formato de arquivo, lá no nosso canal do YouTube, TV Alepa Pará. No TV Alepa somente é o nosso canal de streaming ao vivo, que você acompanha de qualquer lugar e pode compartilhar com as pessoas também para acompanhar. Afinal de contas, o que acontece aqui pode mudar completamente as nossas vidas pelos 144 municípios. E falando em mudança de vida, em aprovação de projetos, deixa eu dar uma olhadinha no plenário Nilton Miranda e ver como é que está essa movimentação desta terça-feira, pós-feriado, um feriado um pouco mais esticado. Nós tivemos a Sexta-feira Santa com a programação, né, entre todas as comunidades religiosas, sejam católicas, evangélicas e tantas outras lideranças na sexta-feira, sábado, o domingo de Páscoa, segunda-feira, feriado de Tiradentes. Então esse retorno ele começa a funcionar a partir de hoje, terça-feira. O trânsito na cidade ele está intenso. Aí você acompanha imagens ao vivo do plenário Nilton Miranda, que mostram as cadeiras vermelhinhas tradicionais em que os nossos parlamentares ficam distribuídos. Ao lado você vê a ponta da parte da galeria. Se eu estiver errado com o nome certo, você me corrija, viu, John? Lá em cima também tem a parte também da galeria que as pessoas que você está acompanhando, você pode vir participar. Esse já é uma outra visão do mesmo plenário, você já vê de fundo a nossa mesa diretora. Em instantes a gente já vai iniciar a sessão ordinária desta terça-feira e você é o nosso convidado a partir de agora.
Oi. Invocando a proteção de Deus em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos. Iniciamos o pequeno expediente, está escrito deputado Carlos Bordalo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, ontem foi um dia muito triste para a humanidade. Perdemos uma das lideranças e uma das referências mais importantes da civilização humana recente. O Papa Francisco nos deixou. E a importância desta data deve ser incorporada como referência permanente para a reflexão de que civilização humana nós queremos construir, de que sociedade brasileira nós queremos construir. E para nós brasileiros, já era uma data muito importante, porque era 21 de abril, exatamente no dia de Tiradentes, quando o Brasil reflete sobre o exemplo de luta pela liberdade e pela cidadania brasileira do alferes Tiradentes. Dessa forma, senhor presidente, eu apresento um requerimento requerendo esse Poder Legislativo que manifeste votos de pesar à Santa Sé, ao Vaticano, à cúpula da Igreja Católica no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, bem como a Arquidiocese Metropolitana de Belém e ao povo católico do Pará, pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Afinal de contas, o mundo perde, com sua partida, uma das mais expressivas e inspiradoras lideranças religiosas e morais do século XXI. Papa Francisco será lembrado como um defensor incansável dos valores cristãos em sua essência mais pura, o amor, a misericórdia, a compaixão e a justiça social. Sua trajetória foi marcada por uma postura corajosa, generosa e profundamente acolhedora e inclusiva. Ele desafiou paradigmas históricos ao acolher os mais marginalizados, ao se posicionar em favor dos pobres e excluídos, ao dialogar com outras religiões e ao promover a paz, o cuidado com o meio ambiente e a dignidade humana acima de dogmas e fronteiras. Primeiro pontífice jesuíta e o primeiro vindo da América Latina, Papa Francisco deixou um legado que transcende as fronteiras da fé católica, alcançando o mundo todo com sua mensagem de fraternidade universal, esperança e empatia. Por todo o seu legado espiritual, humano e social, esse parlamento não poderia deixar de registrar sua profunda consternação e solidariedade à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, à Secretaria de Estado do Vaticano, ao Colégio dos Cardeais, à Cúria Romana
bem como a todos os católicos e cristãos que, nesse momento de dor e reflexão, se unem em oração e gratidão pelo legado do Papa Francisco. Que descanse em paz e obrigado por tudo, Papa Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito no pequeno expediente, deputada Maria do Carmo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente em exercício Chamunzinho, deputado Nil, deputado Bordalo. Ainda impactada sobre a emoção da morte do nosso querido Papa Francisco, eu venho a essa tribuna fazer uma abordagem sobre a vida de Francisco do ponto de vista de como liderança religiosa da Igreja Católica, mas também como um homem, um líder mundial, do ponto de vista das suas manifestações, da sua viagem. E como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu também quero fazer uma abordagem sobre o compromisso que o Papa Francisco tinha com a questão ambiental. Isso é muito importante, porque ele influenciou, inclusive, no Acordo de Paris. Então, inicialmente, eu quero dizer a esta casa que eu apresento também um requerimento solicitando a essa casa que promova a manifestação pública de pesar em decorrência do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. No dia 21 deste mês, ontem, nós amanhecemos com essa triste notícia. Ele que faleceu às 7h30 da manhã da Itália, e aqui deveria ser em torno de 3h30 da manhã, aqui no Brasil. Então, todos despertamos com essa triste notícia do falecimento deste Papa. O Papa, ele nasceu Jorge Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina. Foi um Papa da Igreja Católica, sempre o primeiro pontífice oriundo da América Latina, bem como o primeiro jesuíta a ocupar o trono de São Pedro. Por isso, ele requer ser enterrado naquela que é a Catedral dos Jesuítas, em Roma, que é a Santa Madre. Então, eu tenho certeza absoluta que ele não foi diferente só pelo fato de ter sido o primeiro Papa sul-americano, mas porque ele foi um Papa completamente diferente, porque desde o início do seu pontificado, em 2013, ele destacou-se por sua humildade, seu compromisso com os mais necessitados e a firme defesa da paz, da justiça social e eu diria que principalmente, o amor ao próximo, ao amor a todos e, como eu disse anteriormente, a proteção do meio ambiente. Então, ele deu um significado muito diferenciado no seu pontificado, exatamente porque ele foi um homem de empatia e de diálogo. A sua atuação pastoral com foco especial na juventude, meu querido Bordalo. Ele foi o Papa que trouxe para o Brasil o encontro da juventude e ele veio ao Brasil para participar desse encontro. Passou 3 dias aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente uns 16 anos atrás, 15 anos atrás, onde ele participou efetivamente de todos os diálogos com a juventude e passou para a juventude a mensagem de que eles deveriam ser diferenciados e que eles deveriam ser questionadores com relação à sua vida, com relação à sua fé. Então, ele se destacou também com atenção aos jovens, aos mais necessitados.
ele deu um vigor à Igreja Católica, ele fortaleceu os laços entre a instituição e as novas gerações. O Papa Francisco abriu as portas da Igreja Católica novamente. Ele pôde recepcionar os jovens. Ele não foi crítico da população LGBTQIA+, pelo contrário, acolheu a todos com diálogo, com amor, para que a Igreja Católica pudesse perceber que ela estava indo num caminho extremamente conservador e perdendo muitos católicos. Quando ele faz isso, de abrir a igreja para a juventude, para os divorciados, para aqueles que pediram perdão dos seus pecados, que pudessem receber comunhão, ao LGBTQIA+, isso, com certeza absoluta, fez dele um Papa muito diferente. Além do mais, ele foi fundo na questão da corrupção na Igreja Católica. Para finalizar, deputada. Ele foi fundo na questão da corrupção dentro da Igreja Católica, na questão dos padres pedófilos. Ele não teve medo de encarar o debate para fazer com que a Igreja Católica fosse um atrativo para muito mais pessoas, para não perder seus fiéis. Então, ele tentou e tentou e muito. Ele se destacou por sua habilidade em se comunicar de forma genuína e acessível, motivando os jovens a se comprometerem com a fé, a participação social e o auxílio ao próximo. Seu enfoque na inclusão e na programação, na promoção da espiritualidade no dia a dia, atraiu muitos jovens, fazendo da Igreja Católica um espaço acolhedor e muito reflexivo. Então, durante essa missão, ele tornou-se um defensor incansável dos direitos humanos, promovendo a fraternidade. Ainda no pequeno expediente, orador escrito, Coronel Nil. Boa tarde, senhor deputado, senhor do plenário de TV Alepa, Rádio Alepa, nosso amigo, presidente em exercício, deputado Chamozinho, parceiro e amigo. Venho aqui terminar esse resto de tempo, falar sobre algumas moções que dêem entrada na casa. A primeira é referente ao Canal do Galo, uma ponte que liga ali a passagem, o acampamento com o lava-pés no Canal do Galo. Inclusive, está nas minhas redes sociais, foto, que precisa ser feito essa ponte. Essa ponte desloca os pedestres de um lado ao outro, não é de veículo, é só de pedestre. E não tem iluminação pública, a madeira está podre, já está caindo, correndo o risco de pessoas se acidentarem ali e cair dentro do canal. Fizemos moções ao prefeito Igor e que ponha o secretário de infraestrutura ou de ordem pública para tomar essas providências, andar nos bairros, sentir de perto o calor e a deficiência da população. A segunda moção na área da saúde solicita do secretário municipal de saúde recurso para a unidade básica de saúde da Sacramenta, um bairro populoso, um bairro onde precisa da saúde pública e lá não se encontra material. Deputado Nil, só um minuto. Encerrou o pequeno expediente e vamos para o horário de lideranças. Está escrito o deputado Carlos Bordalo, depois o deputado Maria do Carmo. Se os dois concordarem, já deixo o Coronel Nil concluir o pronunciamento dele, que ele é logo depois de vocês. Coronel Nil, pode ir. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Maria. Então, dando continuidade nessas moções, é a unidade básica de saúde da Sacramento. Lá está faltando recursos materiais e ausência de medicamentos, comprometimento gravíssimo do atendimento à população. É um absurdo no ano que nós estamos, na situação de saúde pública. Então, prefeito Igor, acione o secretário de saúde que vá ao posto de saúde, pessoalmente. O termômetro da sociedade é você estar pessoalmente no local sentindo a dor da população, não é num gabinete. Sabemos a parte administrativa muito grande, mas precisamos que vá à frente disso aí. A terceira moção é no bairro da Pratinha, no conjunto Parque Unil, solicita também pavimentação asfáltica e saneamento básico e o fornecimento de água adequada. Tivemos aí, recentemente, aí, o leilão da Cozampa. Eu votei contra essa situação da privatização da Cozampa e agora esperamos que as empresas tomem providência, que faça a parte
básica, que é ter água potável às famílias de Belém, principalmente dos bairros que tão carentes, que são Pratinha, Tapanã, o Bengui, Mangueirão, Parque Verde, aquela área ali que sofre muito, a Cremação, terra firme ali na fronteira com a ponte. Então, precisamos, sim, do atendimento urgente de água, água com qualidade de água potável. Tivemos agora, recentemente, em São Paulo de Janeiro, você tem água lá tratada, que você pode tomar da torneira lá. Então, precisamos, sim, já que foi feita a privatização, que essa empresa seja cobrada, fiscalizada. E nós, aqui no Legislativo, e eu, como deputado, vou estar em cima da empresa que ganhou a privatização, que dá para a população de Belém dignidade de água potável. Fizemos essa moção pedindo a água potável para a população dos bairros, principalmente no conjunto Eunice e Weaver, lá no bairro da Pratinha. E também o asfaltamento também, porque chegam lá, quebram tudo para fazer o cimento básico e depois não passam asfalto. E a população fica naquela situação carente de saneamento básico. Vem também aqui referente falar também sobre ontem, dia 21 de abril, é um feriado de Tiradentes, que foi o patrono das nossas polícias militares Tiradentes, Francisco Xavier, ou Tiradentes, e que a Polícia Militar comemora seu aniversário, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil. Parabéns em nome do delegado geral Belassude, em nome do comandante-geral da PM, Dilson, a todos os policiais, do soldado ao coronel, que foram promovidos e que hoje trazem a segurança pública devida à nossa corporação da Polícia Militar. Sabemos das evoluções que estão sendo feitas na segurança pública, mas precisamos, sim, dar qualidade de trabalho, qualidade de vida para o policial, principalmente nos postos de serviços interiores. Eu fiz agora, recentemente, uma grande viagem, comecei em Santa Maria, comecei em São Miguel, Mãe do Rio, Ipixuna, Aurora, Paragominas, Ulianópolis e parei em Dom Eliseu, indo em todos aqueles municípios e lá visitando os postos de serviço da Polícia Militar. Precisamos que dê dignidade, locais onde ainda precisa de melhor atenção ao policial, cama, beliche, ar-condicionado, dar qualidade de vida para esses policiais, porque é ali que eles atendem a sociedade, e a sociedade chegando, vendo um lugar insalubre, incompatível, já começa a ter uma visão diferenciada da Polícia Militar. Então, designei uma emenda parlamentar no passado, em conjunto com o presidente Chicão. Essa emenda ela avançou e hoje está parada na Casa Civil. Vou solicitar, junto ao Executivo, ao governador, que essa emenda chegue, a emenda governamental, chegue ao comandante da polícia, porque nessa emenda foi feito todo o levantamento de todos esses municípios, o que precisa para dar dignidade para o policial atender a sociedade e a sociedade ser bem atendida, né, nesses pequenos postos de serviço, que muitos deles são ajudados e financiados pelos prefeitos. Sem o prefeito seriam pior ainda. Então, lá foi feito o levantamento para dar ao policial militar dignidade, como cama, beliche, ar-condicionado, não um computadorzinho, a parte de alimentação deles, dignidade. E a população que procura aquele local vai ser bem atendida ali também, vendo um local limpo, salutar para os policiais militares. Nossa casa é o pontapé, a abertura das portas para a sociedade. Policial bem apresentado, bem salariado, com dignidade, bem apresentado, dá um reflexo positivo para a sociedade. E é isso que nós estamos brigando para a Polícia Militar. Então, em nome dos dois comandantes da Polícia Civil e Militar, parabenizo por esse passagem, 21 de abril, e hoje a solenidade da Polícia Militar, agora à tarde, que é o desfiles da Polícia Militar, estarei presente lá, prestigiando a tropa da Polícia Militar. Obrigado, presidente. Mais um minuto. E, para encerrar, solicitar que olhe com um olhar especial o governador do Estado, ao Executivo, à própria Assembleia, para a Secretaria de Segurança Pública, englobando Polícia Civil, Polícia Militar e SEAP, referente ao aumento salarial. Nós estamos aí há 6 anos sem aumento salarial, tanto ativa como inativa, e precisamos sim do aumento. Nada de aumentar o auxílio alimentação, o auxílio ajuda, o auxílio qualquer coisa, o auxílio separação, o que for, não, porque isso não leva para o contra-cheque, não leva para a sua aposentadoria, e sim uma reposição salarial baseada nesses anos todos da inflação. Obrigado, presidente, obrigado pela compreensão. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Bordalo.
Senhor presidente, lamentavelmente, senhores deputados, senhoras deputadas, mais uma vez nos deparamos com a trágica rotina e com notícia de um crime na mesma região em que a missionária norte-americana Dorothy Stank foi assassinada em 2005. Também pelo mesmo motivo, conflitos de terra, conflitos pela posse da terra. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, já são 21 agricultores mortos no município desde 2015. Ronilson de Jesus Santos era agricultor e a principal liderança do projeto de desenvolvimento sustentável Vitola Jatobá, além de dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, a CONTRAF Brasil, atuando na luta pela reforma agrária no Pará. Nos últimos dias, ainda em vida, ele denunciava invasões por madeireiros e pistoleiros na área ocupada por 120 famílias do assentamento. É urgente que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados pelos crimes cometidos. A violência no campo tem se agravado de forma alarmante, especialmente na região de Anapu, marcada por reiterados casos de assassinatos e ameaças decorrentes de conflito pela terra. Não se trata de um caso isolado, é um retrato macabro da vulnerabilidade enfrentada por trabalhadores e trabalhadoras que lutam por seus direitos e pela permanência digna no campo. Eu solicito ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, eu solicito à Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, a DECA de Altamira, e ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, celeridade na investigação e apuração desse assassinato de Ronilson de Jesus Santos como um ato de justiça e que possa sinalizar que esse Estado é um Estado que se respeita a lei e que se quer sair deste triste quadro de ser um país que ainda, de ser um Estado, desculpem, que ainda convive com esses níveis alarmantes de violência no campo. Sexta-feira, o presidente Lula estará em Parauapebas e a vinda do presidente ao Pará, mais uma vez, será exatamente para lançar um amplo programa de aquisição de terras para assentamento, para resolver diversos casos que ainda estão em aberto de definição de posse e uso da terra. E eu tenho certeza que a vinda do presidente na sexta-feira deverá sinalizar com tempos melhores para que possamos, em tempo não muito longo, alcançar um patamar de um Pará, de um Estado onde se respeita a lei, de um Estado onde se respeita a vida, de um Estado onde se permite o acesso à terra em paz e que nós possamos, com isso, enfrentar a fome, a pobreza e a desigualdade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputada Maria do Carmo.
Bom, continuando a minha fala sobre o Papa Francisco, agora eu quero abordar o compromisso que ele teve com a questão ambiental. Eu, que sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, acho que ele foi uma pessoa muito importante nessa questão. Muito mais do que um líder religioso global, né? Ele foi o nosso pastor, nosso irmão de fé, mas ele deixou um legado profundo também em defesa do clima e do meio ambiente, indo na contramão do negacionismo climático. Papa Francisco foi o primeiro Papa do Hemisfério Sul e marcou profundamente a nossa história em vários aspectos, e um deles foi no seu compromisso com a questão ambiental. Em 2015, a encíclica foi um marco, a encíclica Laudato foi um marco, foi o seu apelo para o cuidado com a casa comum. Não sei se vocês lembram disso, mas foi a primeira vez que Papa Francisco falou sobre a possibilidade de nós todos juntos cuidarmos da nossa casa comum. Influenciou diretamente processos que acabaram no Acordo de Paris, além de inspirar diversas políticas públicas ambientais ao redor do mundo. Aposto que muita gente não sabe disso, mas o Papa Francisco nos alertou: não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Não, uma tem muito a ver com a outra, e por isso precisamos cuidar. Ela é uma única e complexa crise socioambiental. Foi Francisco que disse isso pela primeira vez para todos e todas na encíclica de 2015. Então, ao longo de seu papado, ele defendeu uma abordagem integral que unisse o combate à pobreza, a devolução da dignidade aos excluídos e o cuidado com a natureza. Em 2019, ele convocou o sínodo aqui da Amazônia, levou para Roma vários bispos daqui, reunindo participantes também do mundo inteiro para refletir sobre os desafios e as esperanças dessa região amazônica. Portanto, pasmem vocês, ele em 2015, há 10 anos atrás, já discutia as mudanças climáticas e seus reflexos aqui na Amazônia. Portanto, foi um Papa muito além do seu tempo. Em 2023, às vésperas da COP28 e após uma série de eventos climáticos extremos, Papa Francisco lançou a exortação apostólica Laudato Deum, aonde alertou: não temos reações suficientes enquanto o mundo que nos acolhe está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura sem volta. Foi ele, Papa Francisco, que fez essa fala, levando o mundo a refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa casa comum, aonde todos vivemos, todos os homens e mulheres do mundo. Ele fez essa reflexão em 2015, chamando a todos, não para o debate, mas para ações eficazes contra as mudanças climáticas que estão levando a nossa terra, a nossa mãe terra, o nosso planeta, a nossa casa comum a desmoronar. Então, hoje, agradecemos a sua vida, o seu exemplo e seu compromisso inabalável com a justiça, com a paz, com homens e mulheres, com a humildade. Ele que abriu mão de tanta riqueza da Igreja Católica para viver em um apartamento simples, para dar o exemplo de simplicidade que precisamos ter na vida. Portanto, fica aqui este legado. Um homem de Deus, mas também um ser político que tentou abrir as portas da Igreja Católica, mas também foi um grande estadista no sentido de tentar levar a paz a todo mundo, influenciando nas decisões e falando abertamente sobre as guerras que nós estamos vivenciando e o seu posicionamento sobre o que acontece hoje com a questão da Rússia, na Ucrânia, em Gaza, com Israel.
Próximo orador inscrito, deputado Gustavo Cefé. Bom dia, senhor presidente, bom dia, deputados, deputadas. Queria iniciar também, como fez a deputada Maria, prestando minha solidariedade e o nosso agradecimento ao Papa Francisco, que foi o primeiro Papa latino-americano e que, sem dúvida alguma, trouxe humanidade para dentro da religião como um todo, atraiu a atenção de muitos jovens, principalmente, que não se interessavam tanto. Então, com a sua humanidade, ele trouxe o que tem de melhor, principalmente para atrair os jovens para dentro da religião. Queria parabenizar o município de Marituba, que ontem completou 31 anos, uma festa bonita lá, parabenizar a prefeita Patrícia, que tem feito um grande trabalho em Marituba, e parabenizar a população, principalmente. Mas eu queria, senhor presidente, chamar aqui a atenção de todos os nossos colegas para o assunto que a gente vem trazendo há algum tempo e que eu considero a pauta principal, talvez, da nossa legislatura, como frente de combate, que essa casa precisa se posicionar, que é a possibilidade da exploração da margem equatorial, da exploração do petróleo aqui na nossa costa. Temos um presidente do Senado hoje, Davi Alcolumbre, amapaense, que já sinalizou publicamente o interesse dele, do Estado dele, e tem defendido essa bandeira. Já temos manifestação do próprio presidente da República, que inicialmente tinha uma dúvida de qual seria o seu posicionamento, mas nós somos os maiores interessados. A nossa região, principalmente a região norte do Brasil, durante anos tem sido preterida, e, com isso, os investimentos, avanços têm ido para as outras regiões, principalmente sul e sudeste do Brasil. Vimos o que aconteceu quando, da descoberta do pré-sal, ali no sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a realidade das cidades, como se transformou e como evoluiu em emprego, em geração de renda. E nós temos aqui, na nossa costa, o que a Petrobras, que é a maior empresa do mundo em tecnologia de exploração de petróleo, em estudos de viabilidade petrolíferas, temos na nossa costa a maior aposta que eles entendem de potencial de barris de petróleo. Sei que o mundo como um todo precisa caminhar, sim, para meios alternativos de energia, mas isso não vai acontecer nos próximos anos. Então, nas próximas décadas, ainda precisaremos, sim, de petróleo. O petróleo não é usado só para abastecer carro, tem milhares de utilidades, e nós corremos o risco, se não aprovarmos agora, não autorizarmos agora, não começar agora, de ficar para trás mais uma vez, porque a própria Petrobras já deslocou uma vez todo o seu equipamento para cá, e, como não foi autorizado, deslocou novamente para o sul do país. Então, são milhões, bilhões de reais que são investidos, e se a gente for esbarrar toda vez nessa questão burocrática, a nossa região é quem vai sair perdendo. Então, como presidente da Frente Parlamentar, quero convidar aqui os deputados para, na próxima semana, irmos uma reunião, tanto no Ministério de Minas e Energias, quanto no IBAMA, que é o órgão responsável por dar esta
autorização, que o que nós queremos inicialmente é que seja autorizado o estudo, porque até então são especulações baseadas na experiência da Petrobras, mas você só confirma mesmo quando faz aquela perfuração de estudo, e esse estudo precisa ser autorizado para que a gente possa saber, de fato, o tamanho da riqueza que nós temos aqui, que essa riqueza se transforme em... e que essa riqueza possa se transformar em benefício para a população do Estado do Pará, porque parte do recurso que é arrecadado vem para o Estado e outra parte vai diretamente aos municípios. Então, é por isso que a gente luta. Nossa natureza é maravilhosa, é a mais extraordinária do planeta, mas nós temos que saber utilizar de tantas riquezas que nós temos aqui. Então, queria convidar todos para que a gente possa ir lá, posicionar o Parlamento Estadual publicamente, porque, volto a falar, como disse no começo, nós somos os maiores interessados. Então, embora essa discussão não seja feita aqui na Assembleia Legislativa, nós somos os representantes do nosso Estado, nós representamos a população de todas as regiões do nosso Estado, então é nossa obrigação levar pautas como essa importantes para Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passo para o grande expediente. Orador inscrito, deputado Martinho Carmona. Está ausente. Deputado Wesley Tomás. Não, deputado João Pingarilho. Declina. Deputado Wesley Tomás. Ausente. Deputada Lívia Duarte. Ausente. Deputado Braz. Declina. Deputado Aveilton Souza. Ausente. Deputada Maria do Carmo. Bom, gente, eu gostaria aqui de repercutir algumas questões do governo do Estado, tá? Por exemplo, o governo do Pará avança na construção de 90 creches em todo o Estado do Pará. Isso é uma notícia alvissareira. O governo do Estado preocupando-se com a questão da primeira infância. Nós sabemos o quanto é difícil para um prefeito corresponder a todas as expectativas do seu déficit com relação às crianças que precisam de creche. E o governo do Estado, então, estende a mão também, participando efetivamente, porque é um governo que se preocupa com as questões sociais. Eu sempre tenho dito isso, que eu não tenho a menor dúvida de que o governador Helder Barbalho vai integrar todo o Estado do Pará antes do final do seu governo e também avançando no governo da nossa governadora Hanna. Nós vamos ter uma grande integração no governo do Pará, no Estado do Pará, quando a gente percebe que várias PAs estão sendo asfaltadas, várias pontes estão sendo construídas, no sentido de todo o Estado, que é grandioso em tamanho, possa acessar a capital do Estado o mais rápido possível e com segurança. Mas mesmo com todas essas obras de infraestrutura tão importantes para o Estado, o que se percebe é que o governador tem sempre um olhar de natureza social. E eu quero aqui parabenizar o governo do Estado, porque, através da Secretaria de Educação, está expandindo o programa Secreches por todo o Pará, que já entregou unidades em Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção,
Cumaru do Norte, recentemente em Almerim, aonde ele esteve na semana passada, junto com o presidente Chicão. João Pingarinho estava me dizendo que esteve também em Almerim, quando o governador entregou mais uma creche por todo o Pará, deputado Ângelo, lá naquele município. Em Santarém está sendo construída uma, que com certeza em breve será inaugurada. Esse programa, ele prevê a construção de 150 creches no total, e mais de 90 já estão em obras. Então, eu gostaria muito aqui de dizer que o governo do Estado já entregou essas creches, que têm capacidade aproximadamente de 200 crianças, oferecendo espaços seguros e principalmente adequados para o desenvolvimento infantil. Só em 2025, o governo já entregou 7 escolas reconstruídas, 2 escolas novas e 3 creches. Então, eu quero aqui, como vice-líder do governo, parabenizar o governador Helder e o governo do Estado do Pará por ter esse olhar tão importante para a primeira infância. Nós precisamos dar segurança para as nossas crianças, mas principalmente condição de suas mães poderem ir para o mercado de trabalho tranquilamente, porque sabedoras que são que seus filhos e filhas, seus pequeninos, estão em lugares seguros, proporcionados pelas prefeituras municipais e pelo governo do Estado. Também quero aqui dizer que Belém sediará a Climate Talks 2025, em preparação para a COP. No próximo dia 24 de abril, Belém sediará a primeira edição do Climate Talks 2025, Diálogos Climáticos Brasil-Alemanha, evento promovido pela Embaixada da Alemanha, com apoio do governo do Pará, da SEMAS, FIEPA e SEBRAE. A iniciativa acontece em um ano estratégico para a capital paraense, que sediará a COP30. Com o tema COP30 e Economia Circular, são contribuições locais para o combate às mudanças climáticas, ou seja, um grande financiador dessas políticas como a Alemanha, que vai dialogar aqui em Belém com setores importantes da economia paraense, no sentido deles perceberem também que precisam contribuir muito para diminuir esses graves assintes, como disse Papa Francisco, os ataques à nossa casa comum, que eles possam contribuir também para que a gente possa viver, pensar em viver num mundo melhor para as futuras gerações. Também quero dizer, a Patrulha Maria da Penha transforma a vida de mulheres vítimas de violência aqui no estado do Pará. Eu quero parabenizar a Polícia Militar através do seu trabalho, que é a Patrulha Maria da Penha, que tem desempenhado um papel fundamental na questão da proteção aos direitos das mulheres e contra a violência contra as mulheres. Então, eu quero parabenizar, porque eles têm um papel fundamental no acolhimento, na proteção das mulheres em situação de violência doméstica aqui no estado do Pará. Juntamente com um programa chamado Pró-Mulher, a iniciativa da Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial promove um atendimento humanizado a essas mulheres. E é um atendimento que é em parceria também com a Defensoria Pública, com a Justiça no estado do Pará. Então, impactos e resultados. Vocês sabem quantas mulheres foram atendidas? 1.300 atendimentos realizados apenas nesses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, porque foi contabilizado até final de março. 720 atendimentos pelo programa Pró-Mulher e 580 pela Patrulha Maria da Penha. As ações incluem visitas regulares, acolhimento e acompanhamento das vítimas. E como é que funciona? A mulher registra a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e manifesta o desejo de ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Após encaminhamento judicial, a patrulha passa a integrar
a vida da vítima em seu cronograma diário de visitas. Então, a mulher sente-se ameaçada, ela vai à delegacia especializada e diz que ela quer o apoio da Patrulha Maria da Penha. A polícia requer da Justiça esta autorização e esta patrulha passa a circular no bairro onde está essa vítima, passa na sua rua, passa no seu trabalho, passa nos locais que essa mulher frequenta, para que, se houver necessidade de acionar a polícia está perto. Isso tem dado um resultado fantástico, porque as mulheres, elas têm muita essa proteção, e claro que esses homens covardes que fazem isso, eu fiquei impressionada com o aumento de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, e aqui mesmo na nossa região, em Monte Alegre, um marido tentou matar a mulher e logo depois deu cabo à própria vida. Ela resistiu, está no hospital e ele veio a falecer. Mas nós precisamos ter políticas concretas para evitar que isso aconteça. Nós não queremos mais mortes e aqui no estado do Pará, a Polícia Militar está contribuindo, Coronel Nil, para a prevenção de feminicídios, para o cuidado com as mulheres, e eu quero parabenizar a polícia por conta disso. A CIEPAS implementou o procedimento operacional padrão, que é mulheres com medidas protetivas. Aquelas mulheres que já têm a medida protetiva também têm o apoio da Polícia Militar. As que não têm previamente, essas também já têm. Então, crianças e adolescentes vítimas de violência também têm a proteção do CIEPAS, que é o procedimento operacional padrão para melhorar o atendimento. A Polícia Militar também atua em situação de violência doméstica, em violência contra a população LGBTQIA+, contra vítimas de crimes sexuais. A PM está desenvolvendo novos protocolos para fortalecer ainda mais a resposta humanizada a esse caso de violência contra as mulheres, contra as crianças, contra adolescentes, contra a comunidade LGBTQIA+, e eu quero, mais uma vez, parabenizar a Polícia Militar do Pará, que reforça o seu compromisso com uma segurança pública mais inclusiva, mais humana e mais eficiente. Muito importante a Patrulha Maria da Penha, parabéns. Eu quero aqui propor, inclusive, uma moção de aplauso à Patrulha Maria da Penha, para que as policiais envolvidas sintam-se cada vez mais incentivadas a participarem de uma ação como essa. Assim como as policiais e os policiais que estão nos POPs, que é o procedimento operacional padrão, que também atua nesse sentido. Por fim, eu quero informar que o governo federal abre uma consulta... Só para finalizar, deputada Maria do Carmo. Só para finalizar, dizer que o governo federal abre consulta pública para a construção do Plano Clima. Isso é muito importante, é ouvir a todas as regiões, para que nós possamos também ter vez e voz, que nós possamos ser ouvidos também na COP30. O cidadão pode acessar a minuta, comentar, sugerir mudanças no texto. Após o prazo, as sugestões serão analisadas e os ministérios responsáveis publicarão respostas. Ao todo, a sociedade poderá ajudar na construção de um plano clima que, com certeza absoluta, serão 16 eixos, com destaque para gênero, mudança climática, alerta que as mulheres e meninas, especialmente indígenas, quilombolas, negras e periféricas, rurais, idosas e com deficiência, são as que mais são afetadas pelas mudanças climáticas devido... Próximo orador inscrito, o deputado Carlos Bordalo. Grande expediente. Deputado Coronel Nil.
Bora, meu presidente. Deixa eu lá em cima dos eleitores. Ai, meu Deus. Bom dia, dando continuidade. Eu dei entrada na casa num projeto de lei, o qual fala também sobre atenção especial básica e atendimento às doenças de dermatite atópica. Então, isso tem se alastrado, tem criado uma busca muito grande aos postos de saúde da sociedade, principalmente nos municípios, desse tipo de doença. E não tinha nenhum projeto que fizesse com que os municípios, os estados, tivessem uma atenção, prioridade a esse tipo de doença. A doença dermatite atópica significa uma ação genética de desenvolvimento de reações alérgicas. É uma reação alérgica que dá dentro de um cenário principalmente em crianças, que afeta a adolescência e, em alguns casos, nem adulto. A condição ela não é contagiosa, mas pode causar bastante incômodo à sociedade. Então, o que quer dizer? É que precisa de um tratamento especializado da saúde pública, com incentivo a atendimento básico nos postos de saúde do SUS e também atendimento nos postos de saúde municipais, a locação de remédios especializado para essa área e, o mais importante, um plano de trabalho anual para o atendimento básico desse tipo de doença. Então, eu dei entrada nesse projeto de lei na casa, não traz danos ao Estado, e sim planejamento no que já tem e alocação de atendimento e um planejamento dentro da Secretaria de Saúde para esse tipo de ação. O tratamento ele é de fundamental importância que nós temos esse tipo de ações, principalmente voltada para certos tipos de doenças e atendimentos na área da saúde, como crianças de autismo, síndrome de Alzheimer, que é uma doença que tem acarretado toda a população, e alguns tipos de ações que nós temos entrado aqui na Assembleia com a de lei que traz o enfrentamento direto a esse tipo de ações. Então, esse projeto de lei já está tramitando na casa, deve ir para as comissões de entrada hoje, deve ir para as comissões, onde a gente deve apreciar e vir para o plenário. Espero que sim, que com o apoio de todos os deputados da sociedade, esse projeto seja aprovado e seja já encaminhado à Prefeitura. Também, ainda não só finalizando, no último depoimento meu, não deu para me finalizar, referente à Polícia Militar. Então, hoje celebra-se, foi ontem, dia 21 de abril, Tiradentes, celebra-se hoje o evento da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar que faz a segurança pública, junto com a Polícia Civil, a parte de policiamento ostensivo, e a Polícia Civil, a Polícia Judiciária. E desempenha um papel fundamental na sociedade. Hoje, as polícias não fazem só a segurança pública. Ela também existe projetos sociais, as escolas militares. Nós temos um projeto social muito importante na Polícia Militar, que chama-se o PMZito, que deve ser explorado dentro da corporação, porque ele traz não só as crianças e adolescentes, como também traz a família. Então, esse projeto ele deve ser priorizado dentro da instituição Polícia Militar. Então, e resgatar aquele famoso projeto da polícia comunitária. Resgatar os centros de segurança, que chamamos dentro dos bairros, dentro dos municípios, que façam que a população traga a deficiência e traga a sua dor para a instituição Polícia Militar. Porque os técnicos sabem o que fazer na segurança pública, mas a dor quem sente é a sociedade. Então, essa troca de informação é tão importante que nós fazíamos na época que eu estava na Polícia Militar. Principalmente nos bairros que eu trabalhei, Barreiro, Sacramento, Bengui, ali no Tapanã, Pratinha, que são fronteiras, Parque do Mangueirão, Parque Verde, são onde tem uma deficiência de infraestrutura, saneamento básico, iluminação pública, escola, educação, em tempo integral, e entra-se a Polícia Militar como termômetro da sociedade. Faltou todas as políticas públicas, quebra-se na Polícia Militar, que tem que fazer o policiamento, a prevenção, a repressão e a orientação. Então, precisamos resgatar, sim,
esses famosos centros comunitários, através da Secretaria de Segurança Pública, para poder atizar e trazer a devida informação da segurança pública para a instituição Polícia Militar. Aí você evita ações policiais indevidas, você evita a violência também policial que existe também dentro de uma corporação de 20 e poucos mil homens também. Então, toda essa troca de informação traz um benefício para a sociedade. Então, hoje se comemora mais um evento da Polícia Militar, parabenizando desde o soldado ao coronel, o investigador, o escrivão, o papilotopista, até o delegado, todas as instituições de segurança pública no seu dia de hoje, que completa, dia de ontem, né, mas que faz hoje é o evento, completa-se mais um ano em defesa da sociedade. Parabéns à instituição Polícia Militar, parabéns à Polícia Civil e parabéns a todos aqueles que envolvem. Também já fizemos vários documentos para os concursados da Polícia Militar. Esses que passaram no concurso da Polícia Militar, em torno de 4 mil e poucos, entre bombeiro e policiais militares. Já fizemos documentos, já solicitamos uma reunião com a vice-governadora, porque ela que detém essas informações, para poder de lá sairmos com uma posição exata referente aos concursados. Como vai ser feito? Já deixamos bem claro que ano que vem é um ano político e tem várias restrições legais referente à entrada de pessoal. Então, precisamos, sim, informações devidas e corretas referente aos concursados. Volto a dizer, são pessoas que pagaram, estudaram, se dedicaram, vieram, inclusive, de outros municípios para fazer o concurso público, entendeu? Eu abro uma parte, nossa deputada Maria. Alô? Obrigado, Coronel Nil. Na verdade, Coronel, eu quero ratificar o que o senhor está dizendo, tá? Porque é muito importante essa fala. Eu estou hoje, por coincidência, até porque eu represento uma região que tem muitos desses aprovados, e eu estou requerendo à Segup que tome as providências no sentido de convocar a todos os candidatos aprovados no concurso. Por que eu estou fazendo isso? Porque em 2023 o governador realizou esse concurso, certo? Para preenchimento de 6 mil vagas. E ele chamou 1.500 vagas. E tem 4.500 pessoas que estão na expectativa, e eles têm várias falas do governador dizendo que iria chamar aos poucos, né? E isso não aconteceu mais. Então, hoje em dia, a questão... Primeiro, a importância da Polícia Militar. Né? A Polícia Militar abre concurso, muitos se inscrevem, porque acreditam na instituição, sabem que é um emprego que lhes dá segurança para o resto da vida, segurança econômica e financeira, e, claro, com todos os investimentos que o governador faz também, de vida desses policiais. Então, eu quero parabenizar o senhor e dizer que essa esperança que eles têm, nós aqui, oi querido, nós aqui, eu quero estar junto com o senhor, eu quero somar para que nós possamos, no diálogo, fazer com que a vice-governadora Hanna, o governador, entenda essa importância de proteção para o nosso estado do Pará. Parabéns pela sua abordagem. Obrigado, deputada Maria. Parabéns também pela senhora por lutar pela sua região de Santarém e todos aqueles municípios ali que também têm concursado lá. O que a gente vem falando aqui é uma cobrança que deu um resultado positivo para isso. Como a deputada Maria falou, são 4 mil pessoas esperando. Ano que vem é um ano político, a legislação é bem clara na isenção de pessoal, mesmo que o concurso público tenha sido feito em 2023. Então, foi dada uma entrevista, foi passado que ficar calma, que eles vão entrar, mas essa palavra "vão entrar" é muito vago. Então, tem que ser uma coisa paliativa. São pessoas que vieram até de outros estados, deputada Maria, Maranhão, Acre. No primeiro concurso, que foi em 2020 ou 2021, se não me engano, era ali na Doutor Freitas, o Cefap. Muitas das pessoas alugaram kitnet ali para morar ali perto do curso de formação, porque vinham de outros estados e não tinham como morar. E a demora quase ocasionou problemas. Mas foi feito o curso, na primeira época do governo do Helder, e eles entraram na polícia. Então, agora, eu vou se unir às forças da senhora, e nós vamos juntos pedir essa reunião com a vice-governadora, já está lá o pedido, e poder para ela deixar bem claro para a gente, é isso que vai acontecer, e deixar esse povo com bastante calma e tranquilidade, visto que nós estamos num ano importante de COP30, um ano, por seu exemplo, deputada Maria, o alistamento militar das Forças Armadas acabou agora em janeiro, mas parece que as Forças Armadas vai fazer um novo alistamento, isso eu soube informação, não está confirmado, agora em junho, para entrar mais gente em virtude da COP30.
Então, quer dizer que a Força Armada está tentando alistar mais soldados para trabalhar, não só a nível de COP30, como a nível de Brasil, e a Polícia Militar precisa dar uma solução para isso aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Estamos no grande expediente. Próximo orador inscrito, deputado Dirceu Tenkaten. Deputado Dirceu, com a palavra. Bom dia, nobre presidenta, deputada Silene Couto, hoje coordenando aqui os trabalhos do nosso parlamento, cumprimentar meus nobres pares, deputadas, deputados, saudar aqueles e aquelas que nos acompanham nas galerias, na nossa TV Alepa, nossa rádio web Alepa, e me somar aqui a várias falas que me antecederam, externando nosso sentimento de pesar pela partida do nosso querido Papa Francisco, um Papa que de fato quebrou muitos paradigmas, sendo um Papa muito proativo, sendo um Papa que buscou, ao longo dos 12 anos, que esteve como a maior liderança católica do mundo, evitou dedicar seu tempo às burocracias internas para aproximar a igreja do povo, para poder, de fato, enfrentar temas importantes, como a questão das mudanças climáticas e como a questão do enfrentamento à fome. Um Papa que esteve aqui no Brasil num momento importante da Jornada Mundial das Juventudes e que deixa um legado, deixa muita saudade, né, e com certeza sempre será lembrado por todos nós, por tudo aquilo que ele fez ao longo de sua vida missionária. Em virtude desse fato, deputado Elias, o nosso presidente Lula não virá mais ao Pará nessa data que estava pré-agendada, próxima sexta-feira, dia 25. O presidente vai participar pessoalmente do funeral do Papa Francisco, então, devido a esse deslocamento para a Itália, ele irá remarcar a vinda ao Pará. Uma vinda muito importante, já que será feito aqui muitos anúncios relevantes por parte do governo federal na pauta da reforma agrária. Então, o Lula veio aqui, esteve em Parauapebas, deputado Braz, há um período atrás, na renovação da concessão da Vale do Rio Doce, do projeto Ferro Carajás, e agora está vindo novamente para também, junto com a Vale, anunciar, a Vale vai destinar algo em torno de 7.000 alqueires de terra para o programa federal Prateleira de Terras do MDA, que vai viabilizar a terra para trabalhadoras e trabalhadores da agricultura familiar que estão cadastrados no Programa Nacional de Reforma Agrária. Para além disso, o presidente Lula também vai anunciar a criação de vários novos assentamentos. A grande maioria desses assentamentos, que são assentamentos oriundos de áreas que foram declaradas como terra pública. Processos aí que ficaram durante muitos anos na Justiça Federal, tramitando, ação reivindicatória de propriedade movida pela AGU, que é quem responde pela Procuradoria do INCRA, e após o trânsito em julgado, o INCRA foi emitido na posse e vai anunciar esses assentamentos.
Assentamentos como o da Fazenda Gaúcha, que é uma área que ficou em litígio há mais de 20 anos e que agora, após a emissão na posse por parte do INCRA, vai se criar um assentamento em que algo em torno de 500 famílias serão beneficiadas com um lote de terra para poder produzir, para poder sustentar as suas famílias. Então, a gente fica muito feliz em ver que o governo avança na política de reforma agrária, que ao recriar o MDA e ao reestruturar o INCRA, inclusive com concurso público, só Marabá vai receber mais de 50 novos servidores que vêm para o quadro de pessoal que estava defasado na estrutura, mas o governo federal, então, recria uma divisão importante, que é a divisão de obtenção. Como o INCRA não tinha mais a política de obtenção, o Pará vivenciava um momento de muita instabilidade e insegurança jurídica, porque voltaram as reintegrações de posse. Quem queria negociar com o governo, quem queria vender sua terra para o governo, já que o governo não estava mais fazendo isso, voltou com as reintegrações de posse. E agora o governo recria a divisão de obtenção e se manifesta nesses processos nas varas agrárias, dizendo que tem sim a intenção de dialogar cada uma das situações peculiares para tentar uma solução em áreas históricas que merecem uma atenção do poder público. Então, muito nos orgulha em ver que o governo já empenhou, por exemplo, o pagamento de 80 milhões de reais da Fazenda Maria Bonita, em Eldorado dos Carajás, que é uma região que produz muito. Eu acho que nós temos ali, deputado Wesley, a maior bacia leiteira da região. Você imagina se essas famílias fossem despejadas, o caos que ia se criar ali no entorno de Eldorado dos Carajás, que é uma cidade pobre, que não tem royalty, que não tem CEFEM, diferente de Parauapebas, Canaã e Curionópolis. E nós vamos ter um assentamento sendo criado, sendo regularizado. A Fazenda Santa Lúcia, que infelizmente foi palco de uma grande chacina, ela foi também desapropriada por interesse social, que é uma nova forma de desapropriação que a legislação brasileira criou. Então, nós estamos dando passos largos, não só para garantir o acesso à terra para quem não tinha o acesso à terra, mas, junto com isso, os investimentos também no fomento inicial, no crédito de instalação dessas famílias. Então, essas famílias estão recebendo o crédito de instalação direto em conta. O INCRA está fazendo o pagamento do fomento jovem, do fomento mulher, do floresta produtiva, que são recursos que são destinados para os assentados de reforma agrária que não precisam fazer a devolução desse recurso. São incentivos diretos para a produção, sem falar também na política de habitação, que foi retomada. Então, só a Superintendência de Marabá, que é uma superintendência que já tem aí na sua atribuição mais de 500 assentamentos, tem aí uma meta, uma previsão de construir 1.000 casas em assentamentos de reforma agrária e também fazer a reforma de algumas habitações rurais, já que o novo PNHR, o novo Programa Nacional de Habitação Rural, contempla, para além das novas habitações, também as reformas no valor de até R$45 mil. Então, é importante a gente poder aqui destacar todos esses avanços que nós estamos vivenciando por parte das ações do governo federal e, em breve, nós teremos uma nova data para receber aqui o presidente, que muito faz pelo Estado do Pará, e não só nessa área que eu destaquei aqui, que é a área da reforma agrária. Só para a COP, nós temos aqui um investimento que está chegando na ordem de R$8 bilhões.
Nunca um Estado, num lapso temporal tão curto, recebeu tantos investimentos do governo federal como nós temos recebido. E só para essas obras estruturantes que deixarão um legado de fato para o Estado do Pará após a COP, já são quase 8 bilhões de reais em investimentos. E agora, também com o novo PAC Seleções, as prefeituras estão aí se cadastrando, recebendo novas UBSs, recebendo recursos para obras de infraestrutura, enfim, muitos investimentos em todo o estado do Pará, e a gente fica feliz em anunciar isso aqui. Obrigada, deputado Dirceu. Próximo orador inscrito, deputado Gustavo Cefé. Deputado Gustavo, ausente. Próximo orador, deputado Elias Santiago, com a palavra, deputado. Bom dia, senhora presidente, deputada Silene. Quero cumprimentar os deputados e deputadas aqui presentes, cumprimentar nossos servidores, as pessoas que nos prestigiam aqui, participando da nossa sessão, nas nossas galerias. E hoje eu quero começar cumprimentando a torcida do Leão, né, que conseguiu uma grande vitória ontem e, com certeza, né, rumo à Série A, vencemos um dos melhores da competição, né? Estamos também, nesse momento, nos somando ao povo católico do mundo inteiro, no sentimento de perda, nas homenagens, mas principalmente também reconhecimento do legado do nosso querido Papa Francisco. O Papa que conseguiu, através da sua humildade, mas principalmente através da sua convicção firme, repensar a forma de atuação de uma igreja tão grande e tão poderosa no mundo como a Igreja Católica. Um Papa que se colocou de um lado, se colocou do lado dos mais pobres, que procurou questionar os mecanismos que causam a pobreza e a desigualdade no mundo, que se posicionou a favor do meio ambiente, questionando, né, e buscando de uma forma muito tranquila, sem ofender, sem levantar a voz, mas de uma forma muito carinhosa, que só ele sabia fazer, questionar os mecanismos que prejudicam e que levam o nosso mundo a viver hoje em situações de guerra, em situações de destruição do meio ambiente, em situações que seres humanos, irmãos nossos, vivem passando, às vezes sofrendo, sem ter ninguém a lhe dar a mão. Então, o exemplo do nosso Papa, inclusive de abertura da igreja, questionando a nossa própria igreja, eu sou católico, questionando dogmas da igreja que são milenares, seculares, como a participação da mulher, a participação mulher dentro da igreja, o acolhimento de pessoas que não são católicas, o acolhimento e o relacionamento com as igrejas, inclusive, que não manifestam fé no Cristo, inclusive, como as igrejas lá do Oriente Médio, ligado ao islamismo, ligado a outros tipos de fé em outros deuses, mas entendendo que nós vivemos nesse mundo e temos que respeitar essa diferença. Portanto, nós católicos estamos hoje muito tristes com a partida dele,
mas com muita esperança de que o novo Papa, o novo líder da Igreja Católica, que venha e que seja bem-vindo e que continue o legado do nosso querido e hoje o Santo Padre, Papa Francisco. Quero também hoje anunciar que na próxima quinta-feira, às 9h da manhã, nós realizaremos aqui na Assembleia Legislativa uma sessão especial para a gente tratar do apoio à questão do artesanato no estado do Pará. Eu estou me articulando junto com a Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social, a SEASTER, me articulando com as associações que representam a questão dos artesãos no estado do Pará. Inclusive, quero aqui fazer um convite às associações que, por acaso, ainda não tenham sido contactadas pela nossa assessoria, pelo nosso gabinete, convidar os deputados que tenham agenda livre, possam nos dar a honra de sua presença, estão todos convidados e convidadas para, na quinta-feira, às 9h da manhã, a gente fazer essa sessão que busca reconhecer o trabalho dos artesãos no estado do Pará, especialmente aqui na nossa capital e no Marajó, essa região mais próxima de Belém, que vai poder participar da sessão, e que juntos nós vamos dar um reconhecimento a artesãos que tiveram já expressivo trabalho em defesa da arte dos artesãos no estado do Pará, o pessoal de Coraci, principalmente, o pessoal que trabalha com o barro, produzindo a arte marajoara, o pessoal que trabalha com plástico, com recicláveis, buscando construir, a partir dali, o sustento da sua família. Mas, além do sustento da sua família, esse ano é um ano de grande importância para os artesãos paraenses. Dizem que os artesãos, eles conseguem colocar um pedacinho de qualquer cidade dentro de uma casa. Quando a gente vai ao Rio de Janeiro, quando a gente vai a Brasília, a gente traz algum produto, quando a gente vai em Fortaleza, feito pelos artesãos de lá, como lembrança da terra deles, e esse pedacinho de Fortaleza, do Rio, de Brasília, ou de onde a gente vá, vem ficar dentro da casa da gente. Esse ano nós teremos a oportunidade de levar uma peça, lembrança de Belém do Pará, lembrança do Marajó, lembrança da nossa castanha do Pará, lembrança das coisas que embelezam a nossa capital e o nosso estado e que nos orgulham enquanto cultura paraense do nosso açaí, feita por um artesão paraense que pode ser levada para todas as partes do mundo na COP. Nós sabemos que na COP, cada pessoa que vai nos visitar aqui sempre busca, com muito carinho, levar uma lembrança da cidade que visitou. E será um momento muito importante para que os artesãos do estado do Pará tenham essa oportunidade. Nós estamos aqui nos colocando à disposição e a sessão especial que nós vamos fazer na quinta-feira é para nos organizar, para buscar o apoio necessário do Estado, para levar até essas associações, até essas organizações, para que, de uma forma muito bonita, muito qualificada, a gente consiga colocar o Estado do Pará em cada país desse mundo representado pelo trabalho bonito dos artesãos paraenses. Obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito, deputado Irã Lima, com a palavra. Bom dia a todos os deputados, todas as deputadas, bom dia ao Estado do Pará. Hoje eu só pedi para falar um pouco aqui, que é para lembrar que no último sábado foi aniversário do nosso presidente, deputado Chicão, desejar aqui publicamente muitos anos de vida, muita felicidade na vida do nosso presidente Chicão, muito sucesso em toda a sua carreira, já é uma carreira bem
sólida aqui no estado do Pará, está no 3º mandato de presidente da Assembleia, está no 5º mandato de deputado estadual, foi vereador 2, 3 mandatos, foi vice-prefeito de Ananindeua. Então, é uma carreira muito sólida e muito longa aqui na história da política paraense. Tá? Foi eleita a primeira vez em 1992 e até hoje mantém os seus mandatos ao longo da sua carreira política. Então, parabenizar o presidente Chicão pelo seu aniversário e desejar sucesso, muita saúde, muita paz e que continue trabalhando em defesa do povo do Pará. Também no último dia 19, era o aniversário de nascimento da minha mãe, que se foi em 2008, em julho de 2008, tá? Mas que sempre deixa uma memória muito marcada na nossa vida, na vida da minha família, na minha vida, na vida dos meus filhos e de toda a nossa família. Uma pessoa que comandou a nossa casa, que organizou as nossas famílias, que deu direção à nossa vida. Então, era uma pessoa que trabalhou para ter uma família que pudesse ter sucesso na vida a todos os seus filhos, tá? Então, sempre lembrar da minha mãe Elinda, a Taíde de Lima, tá? Que nasceu lá no município de Afuá, na outra ilha, no outro lado da ilha do Marajó, mas viveu grande parte da sua vida lá no meu querido município do Moju, mas sempre foi professora, alfabetizadora. As pessoas praticamente da minha idade do Moju, todos que foram alfabetizados pela minha mãe e, por isso, pela professora Elinda, como ela era conhecida. Então, sempre guardando na memória toda a história da nossa família, da minha mãe, que conta a história da minha família. Todos os nossos filhos, 9 filhos que ela teve, eu sou o 7º filho de 9 filhos, sempre agradecer todo o aprendizado, toda a sua orientação, todo o legado que ela deixou na nossa vida. Aquilo que nós fazemos foi muito vinculada à minha mãe, Elinda Taíde de Lima. E também tivemos essa notícia muito ruim ontem, né, da morte do Papa Francisco, um dos papas que mais lutou, tá, pelas pessoas que mais precisavam, pela diversidade e principalmente pela paz. Lutou pela paz no mundo, porque a paz se fizesse no mundo todo. Então, saudar esse Papa, a primeira expressão que eu disse, que o Papa Francisco era um Papa bom para nós, para a sociedade, bom para o povo do mundo, bom para o povo católico espalhado em qualquer parte do mundo. Mas foi um Papa que abriu o debate, que conversou e que foi buscar em todos os seus momentos, todos os momentos que podia, buscar a paz e a desigualdade, diminuir as desigualdades sociais entre as pessoas. Então, foi aquele que lutou em defesa dos mais necessitados. Então, lamentar muito profundamente, tá, o falecimento do Papa Francisco, que para nós, povo católico, mas para o povo do mundo inteiro, nós estamos vendo as reações de todos os líderes mundiais, tanto os presidentes, como também os reis, os príncipes, mas também os líderes das outras religiões no mundo, que reconheciam o Papa Francisco como aberto. Como ele disse, que o templo de Deus está aberto para todos, sem distinção de cor, raça e condição social. Então, para nós, a perda do Papa Francisco é extremamente lamentável, pois ele vinha fazendo um trabalho, liderando toda a Igreja Católica no mundo todo, mas sempre em busca da paz e a diminuição das desigualdades sociais, sempre lutando por aqueles que mais precisavam. Então, para nós é o dia de ontem, e essa semana vai ser uma semana de luto para todos os católicos do mundo, para o Pará, para o Brasil. Todo o Brasil, o nosso governador Helder já decretou luto oficial de 7 dias, o presidente Lula também já decretou luto de 7 dias, e todos os municípios brasileiros e paraenses, com certeza, estão decretando luto de 7 dias pela perda do Papa Francisco. Então, para nós, foi lamentável o dia de ontem, mas que a história e o legado deixado pelo Papa Francisco seja dado continuidade pela Igreja Católica e pelo próximo Papa, que os nossos cardeais tenham a sabedoria
de escolher o próximo Papa que dê continuidade ao trabalho de defesa da paz e defesa daqueles que mais precisam, que escolha o novo Papa para que dê continuidade ao legado deixado pelo Papa Francisco, tá? E que Deus o tenha em um bom lugar ao seu lado para que possa, de lá, nos orientar cada vez melhor, principalmente em busca da paz e na diminuição das diferenças sociais entre os nossos povos, entre as pessoas que existem, tá? Então, era esse o registro que eu gostaria de fazer no dia de hoje, dia que deixa marcado para nós essa perda do Papa Francisco. Muito obrigado e bom dia a todos. Próximo orador inscrito, deputado Wesley Tomás. Grande expediente. Com a palavra. Senhores deputados, estender os cumprimentos a todos os deputados, cumprimentar a todo o povo paraense que nos assiste através da Rádio Alepa, TV Alepa. Inclusive, acabei de receber uma foto lá do garimpo do Cripurizinho, onde a minha avó tem passado uma temporada lá com meu pai, e ela está assistindo neste exato momento a TV Alepa. Eu quero mandar um abraço para ela, cumprimentar todo o povo da nossa querida região e sofrida região garimpeira, dizer à região garimpeira que esta semana ainda a gente tem uma pauta com o governo do estado para falar da recuperação, da revitalização da transgarimpeira e buscar melhorias, e também que nós temos avançado num diálogo muito importante com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, que a nossa região é uma região produtora, é uma região que traz muita riqueza, e a SEMA naquela região, o núcleo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela tem que ter uma atividade completamente diferente, voltada ao produtor, voltada a incentivar a legalização, que é somente dessa forma que nós vamos prevenir vários desmandos ambientais, trazendo para dentro da legalidade. E tenho certeza que, com a nova SEMA que está por vir no Núcleo Tapajós, muito nós vamos poder contribuir para a legalidade. A ilegalidade é que traz todo um problema para a nossa região. E dizer, deputada Silene, que eu fico muito feliz quando eu vejo aqui o nosso amigo deputado Dirceu falando do sul do Pará, falando dos acordos que o governo do PT fez para poder acordos com antigas fazendas, pagando valores de ordem de mais de 100 milhões de reais, que com certeza muito vão influenciar, né, o governo federal fazendo compra de áreas que foram repassadas ali para uma utilidade social. E daí eu puxo esse diálogo aqui com o deputado Dirceu, que fico feliz pelo sul do Pará, mas triste pela nossa região do Tapajós. A nossa região do Tapajós ela foi habitada, povoada desde a década de 80, nós integramos aquela região, e hoje aquele povo sofre. Temos lá uma Flona Jamanchim criada de forma irresponsável por uma ministra que pouco conhece sobre o país dela, que é a irresponsável da Marina Silva. Em 2006, aquela irresponsável, aquela incompetente, criou 11 unidades de conservação dentro da área do Tapajós. E hoje, nós temos centenas de famílias, milhares de famílias, que estão prestes a perder tudo que construíram, porque em 2006, esse governo irresponsável que está aí foi lá e criou muitas unidades que prejudicam a nossa região. Como o povo da 163, deputado Dirceu, deputada Maria, do PT, gostaria que o governo federal pudesse ter a mesma sensibilidade que o governo atual está tendo com o sul do Pará. Marco temporal, 2006 para trás, quem já estava, quem já ocupou aquela região, merece ser respeitado. Então, hoje, nós vamos enfrentar uma grande crise naquela região, porque com certeza vão querer fazer a desocupação da Flona Jamanchim, e todos nós sabemos, principalmente quem é de lá, o sofrimento que vai gerar para aquelas famílias, e a gente deixa aqui esse apelo para que os representantes do governo federal
possam buscar junto ao governo um diálogo, uma conversa, para que o governo também valorize aquelas famílias, aqueles produtores que ajudaram a desenvolver aquela região do eixo da 163 e que certamente não devem dormir preocupados com o que virá pela frente por conta desse desgoverno que está aí. Ainda no grande expediente, deputado Aveilton Souza. Deputado Aveilton, com a palavra. Obrigado, senhora presidente, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Agradecer aqui a todos que nós estivemos agora reunidos para o feriado de Páscoa, Semana Santa, e voltando aí com toda a energia para tocar as nossas pautas e as nossas agendas. Mas hoje, o motivo aqui de subir à tribuna é para falar sobre o macrozoneamento econômico ecológico aqui do estado do Pará. Nós tivemos uma lei publicada ainda em 2005 que fala do macrozoneamento ecológico econômico do nosso estado e divide o nosso estado por regiões e aplica ali as regulamentações pertinentes com relação ao meio ambiente. E o estado do Pará tem isso já regulamentado, pautado em lei desde 2005, e dali foram criadas outras leis considerando as peculiaridades do meio ambiente de cada uma das nossas regiões. E, recentemente, eu e o prefeito Gelson Dil, assim como os vereadores, o Dirk e o Juliano, lá de Novo Progresso, estivemos sentados com o secretário de Meio Ambiente, Dr. Raul Protásio, depois sentamos posteriormente com o governador para tratar desse assunto, porque nós entendemos que há a necessidade de atualizar o macrozoneamento ecológico e econômico do estado do Pará. A realidade da época que foi criada essa legislação, que inclusive antecede ao Código Florestal, era uma, e hoje nós temos outra. Inclusive, a maior necessidade de fazer essa atualização é porque o Código Florestal, ele traz uma nova regulamentação referente às recuperações e às áreas e aos percentuais da reserva legal. Nós temos no Código Florestal, no artigo 12, parágrafo 4º e 5º, a possibilidade de fazer a redução da reserva legal do Estado de 80% para 50%, desde que observadas algumas diretrizes, algumas exigências ali no Código Florestal. E aqui no estado do Pará, nós já temos, a exemplo da Calha Norte, onde a recuperação dessas áreas ela está limitada a 50%. Então, o que nós estamos buscando nesse diálogo, construindo através de parcerias e entendimentos, análises jurídicas e técnicas, é que o estado do Pará possui os requisitos necessários para diminuir de 80% para 50% a reserva legal aqui no estado. Isso quer dizer que aquele produtor que teria que recuperar 80%, dependendo da atualização do macrozoneamento ecológico, ele vai ter que recuperar apenas 50%. Isso quer dizer que aquele produtor que antes achava que era muita recuperação, achava que era impossível fazer recuperação, ele vai ter aí a possibilidade de, diminuída essa sua obrigação, fazer a recuperação de apenas 50%. Nós temos o município de Novo Progresso, por exemplo, que é um município que não tem 20% de área produtiva. E ali os produtores, além de não ter uma área produtiva grande, dentro dessa área que eles estão para uso, ainda tem uma série de impedimentos que reduz muito mais o uso dessa área que aqueles produtores podem explorar. Então, o município de Novo Progresso eu uso como exemplo, porque é um município
que é coberto de vegetação, é coberto pela criação de reservas indígenas, de reservas florestais, de unidade de conservação, e a gente precisa entender que tem que fazer um tratamento diferenciado, não só para o município de Novo Progresso, mas para tantos outros municípios do Estado que estão impedidos de fazer sua produção, deputado Braz, porque a regra está fora da realidade que nós vivemos hoje aqui no Estado do Pará. Então, nós estamos aqui defendendo a atualização do macrozoneamento ecológico de todo o Estado do Pará. Eu defendo principalmente a região ali do Tapajós, que é uma região que está sofrendo há muito tempo com a sobreposição de áreas, de criação de reservas que são completamente indevidas e ilegais, limitando a produção daquelas pessoas que ali estão, que chegaram para produzir, que desenvolvem aquele município, e a gente está tratando disso. Quero dizer que vamos apresentar um estudo para o governador, para o secretário de Meio Ambiente, com a finalidade de fazer, sim, a atualização do macrozoneamento ecológico e econômico do Estado do Pará, reduzindo para 50% a área de reserva legal, conforme já prevê o Código Florestal Brasileiro, em seu artigo 12, parágrafo 4º e 5º. Então, logo mais a gente vai trazer atualizações sobre esse assunto. Dizer também que nós estamos realizando ali no município de Marabá, nesse mês de abril, aniversário de Marabá, e também, dia 28 de abril, meu aniversário, nós estamos realizando diversas ações no município de Marabá. Estamos ali com uma programação inteira de novidades, e no dia 26 eu quero deixar aqui o convite para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a todos os meus colegas e amigos deputados, servidores, e a todo o município de Marabá e região, para que possa se fazer presente numa grande comemoração que nós vamos fazer em Marabá no dia 26, a partir das 19 horas, em frente ao ginásio da Folha 16, com atrações de cantores regionais, bandas a nível de Estado, e estaremos ali fazendo uma grande comemoração e presenteando a nossa população em gratidão a mais um ano de vida. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra no prazo regimental. Não há mais orador inscrito, portanto, passaremos para a ordem do dia. A ata da sessão anterior, lavada nos termos dos artigos 165 e 166, está inserida no sistema de tramitação da Casa. Os deputados podem acompanhar. Leitura dos pedidos de licença. Eu queria meu óculos, por favor. Requerimento número 144, de autoria do deputado Irã Lima. O deputado pede licença na sessão plenária do dia 15 de abril de 2025 para participar de evento em Brasília com o ministro das Cidades, Jader Filho, baseado no artigo 306, inciso 3 do Regimento Interno da Casa. Requerimento do deputado Carlos Vinícius, de número 149, em conformidade com o artigo 306, inciso 3 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, pede licença para o dia 22 de abril de 2025. Requerimento da deputada Andréa Charão, requerimento número 151, solicita, baseado no artigo 306, inciso 3 do Regimento da Casa, pedido de licença para o dia 22 de abril. Deputado Fábio Freitas, requerimento 152/2025, com base no artigo 306, inciso 2 do Regimento Interno da Casa, se solicita licença para tratamento de saúde no período de 22 de abril a 29 de abril. Atestado médico assinado pelo doutor Ilso Correia Leão. Portanto, o deputado me parece que fez uma cirurgia. Requerimento número 153, 2025, da deputada Diana Belo. Requer, baseado no artigo 306, inciso 3 do Regimento da Casa, pedido de licença para o dia 22 de abril. Requerimento número 155, 2025, de autoria da deputada Ana Cunha, baseado no artigo 306, inciso 3 do Regimento Interno do Poder Legislativo, pede licença para o dia 15 de abril de 2025,
Portanto, registrados os pedidos de licença. Requerimento número 142, 2025, de autoria do deputado Josué Paiva. Requer que este Poder Legislativo manifeste votos de aplausos ao doutor Humberto Bulhosa, idealizador e realizador da 5ª edição da Imersão Jurídica Humberto Bulhosa e convidados, ocorrida nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2025, em Belém, com a participação de cerca de 400 profissionais e estudantes de direito. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 143, de autoria do deputado Josué Paiva, requer que este Poder Legislativo manifeste votos de aplausos ao pastor Océlio Nauar de Araújo, por ter assumido recentemente a presidência da Comiadepa. O requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do deputado Josué Paiva. Requerimento número 146, de autoria do deputado Dirceu Tenkaten, deputada Ana Cunha, que pede, baseado no artigo 183, inciso 11, combinados com o artigo 161 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a realização de uma sessão especial para discutir sobre o tema da campanha da Fraternidade 2025, promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral ouvindo o grito dos pobres e da terra. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 154, 2025, de autoria do deputado Rony Silva, requer, de acordo com o regimento e seu artigo 183, inciso 13, ele propõe requerimento para ser outorgado voto de aplausos à Rádio Clube do Pará. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento número 147, de autoria da deputada Maria do Carmo, e o requerimento número 148, de autoria do deputado Bordalo, eles possuem o mesmo teor. Portanto, eles foram anexados. Nos termos dos artigos 177 e 184 do Regimento Interno desta Casa, requeiro que a Assembleia Legislativa promova a manifestação pública de pesar em decorrência do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está na pauta o projeto de lei número 445/2023, de autoria do deputado delegado Nilton Neves, institui a política estadual de prevenção do acidente vascular cerebral e de apoio às vítimas no Estado e dá outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Saúde, avulso 69, página 253. Não tem deputado inscrito para discutir o projeto. O projeto entra em votação. Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto declara como patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Pará a obra de Dalcídio Ramos Pereira, do autor Dalcídio Jurandir. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Cultura, avulso 44, página 41. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. Portanto, o projeto entra em votação. Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 596/2023, de autoria da deputada Maria do Carmo, declara o Festival da Farinha de Tapioca da Vila de Boa Esperança, realizada no município de Santarém, como sendo patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará.
Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Cultura, avulso 52, página 197. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. O projeto entra em votação. Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 716/2023, de autoria do deputado Coronel Nil, institui a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento da dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no estado do Pará. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Saúde, avulso 108, página 45. Está em discussão o projeto de lei de autoria do deputado Nil para discutir. O mesmo abre mão da discussão do projeto. Eu coloco o projeto em votação. Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 228/2024, de autoria do deputado Adriano Coelho, institui a política estadual de combate ao capacitismo no estado do Pará. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Direitos Humanos, avulso 80, página 62. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. O projeto entra em votação. Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 492/2024, de autoria do deputado Braz, declara e reconhece o Festival Rock em Roça, patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Cultura, avulso 120, página 127. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. O projeto entra em votação. Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 695/2024, de autoria do deputado Fábio Freitas, institui o cadastro estadual para adoção de animais no estado do Pará e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça, avulso 20, página 106. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. O projeto entra em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 29 de abril, a hora regimental, seguida de tantas quantas sessões extraordinárias forem necessárias para a deliberação da matéria em pauta, e declaro encerrada a presente sessão. Quer acompanhar de perto o que acontece na Assembleia Legislativa do Pará? Inscreva-se no canal do Centro de Processamento de Dados da Alepa e tenha acesso a todas as sessões e informações relevantes. Fique por dentro das decisões e debates que moldam o futuro do nosso Estado.